Olá, seja bem-vindo ao Conexão Futura. Quem nunca programou uma viagem e dias antes fica olhando a previsão do tempo? Afinal, a chuva pode estragar um fim de semana na praia. Ou então, se for para a serra, um friozinho sempre cai bem. Para colocar as roupas na malha, então, nem se fala. A previsão é fundamental. Muitas indústrias e empresas também contam com ela para os seus negócios, como, por exemplo, a agropecuária, a indústria de sorvetes e até o setor de vestuário. Mas e quando a previsão falha? Por que ela pode mudar tanto em um curto intervalo de tempo? Quem fala mais com a gente sobre esse assunto é Josélia Pegorim, meteorologista da Climatempo. Olá, Josélia. Tudo bom, Eliane? Como vai? Tudo bem? Bem, muito obrigada. Comece, por favor, explicando para a gente a origem da meteorologia. Olha, na verdade, quando você fala de meteorologia, se você pegar a definição da palavra meteorologia, meteoro vem de meteoro, que é tudo que está suspenso no ar. Então, em última análise, o estudo, essa visualização das nuvens, essa curiosidade pelas nuvens, né, pelo que está acontecendo no firmamento, já é uma coisa muito antiga. O nome das nuvens, por exemplo, são nomes todos em latim, grego, foram dados lá na antiguidade. Agora, o que a gente diria assim, bom, o que é meteorologia? Na verdade, é uma ciência que cada vez mais está se interrelacionando com muitas áreas da atividade humana, com muitas outras ciências. Eu diria para você o seguinte, que a meteorologia hoje, ou o meteorologista, pode ajudar muito mais as pessoas do que elas talvez imaginam, né? No nosso caso específico, assim, de meteorologista que faz a previsão do tempo, a gente tem aí áreas distintas. Alguns meteorologistas trabalham apenas na área de análise de clima, na pesquisa meteorológica, na pesquisa de fenômenos, de técnicas, né, de estudos que possam melhorar a previsão do tempo. A previsão do tempo e do clima, né? Isso que eu ia perguntar. Na verdade, existe ou não essa diferença? Que nós, leigos, costumamos dizer, o clima, o tempo. Há diferença entre clima e tempo? Exatamente, essa é uma diferença importante, né, que existe na meteorologia. Então, só para a gente ter um exemplo, por exemplo, nós dizemos assim, como é que vai ficar o tempo amanhã? A gente não diz como é que vai ficar o clima amanhã. O tempo, na verdade, Eliane, ele é essa mudança rápida dessas variáveis como temperatura, a direção do vento, essa previsão de chuva, mas isso feito para 24 horas, para 2, 3, 5 dias. Quando você começa a falar como é que vai estar as condições do clima em março, por exemplo, né? Aí eu não vou dizer mais para você que é uma previsão do tempo, né? O clima, na verdade, ele é uma média, digamos, né, dessas variações diárias que a gente encontra. Então, o correto é você perguntar para mim, Josélia, como é que vai estar o tempo no próximo fim de semana, porque eu estou a fim de ir para a praia? Né? Mas se você me perguntasse para março, Josélia, como é que vai estar o clima em março? Então, assim, a própria escala de tempo é diferente. Nós falamos em tempo, né, coisa de 2, 3 dias, uma semana, né, 7 dias, até 15 dias. A partir daí, a gente já começa a falar em condições de clima. De clima. E quais ferramentas vocês costumam utilizar para fazer a previsão? Olha, a previsão do tempo em si, eu vou falar de previsão de tempo, tá? Porque hoje, assim, você tem também a previsão climática. Hoje, os meteorologistas que trabalham na área de previsão climática, eles conseguem visualizar com modelos, né, super refinados, feitos em supercomputadores, ter uma estimativa de como estaria a atmosfera, como seria a primavera, por exemplo, do ano seguinte. Então, hoje a gente já começa, já trabalha
com previsões climáticas para um ano, e os grandes climatologistas, os grandes centros de climatologia, né, do planeta conseguem até fazer simulações de como estaria a nossa atmosfera para daqui a 10, 50 anos. Né? No nosso caso da previsão do tempo, nós usamos assim, muitos instrumentos que, na verdade, ficam nas estações meteorológicas, muitas medidas da temperatura, do vento, da umidade relativa do ar, assim, isso em diversas camadas, em diversos níveis da atmosfera. Então, para fazer a previsão do tempo, a gente tem dados, assim, desde o que está acontecendo aqui no chão, né, a gente chama de superfície, até o que está acontecendo lá em 10 quilômetros de altitude. E você tem que saber também como é que está o mar, né? Então, como é que você faz para saber tudo isso? Você precisa ter esses dados. A gente mexe com a atmosfera a partir das medidas que a gente faz dela. Então, você mede a temperatura, mede o vento, mede a umidade, e a partir daí você começa a fazer contas. Essas contas é uma quantidade, assim, são bilhões de cálculos que são feitos, né? E isso está tudo feito em supercomputador. Para você ter uma ideia, Eliane, tem até uma coisa muito interessante. Depois da Segunda Guerra, né, a gente começou a ter o desenvolvimento dos supercomputadores. Foi lá que começou, né, com problemas meteorológicos, né? E a previsão do tempo, a previsão para daqui a 2, 3, 4, 5 dias, então como prever o tempo no futuro, foi talvez um dos principais motivadores para que a gente tivesse aí o desenvolvimento de supercomputadores, né? Essa é uma história interessante. E a gente tem, então, não só estações meteorológicas automáticas e também instrumentos que são lidos por seres humanos, mas a gente tem especialmente os satélites, Eliane. Os satélites é como se, assim, os satélites meteorológicos, né, que ficam lá no espaço, fotografando a Terra, medindo a atmosfera e os oceanos 24 horas por dia. Eu diria que, assim, os satélites meteorológicos são o terceiro, quarto, quinto, sexto olho dos meteorologistas, né? Não dá nem para imaginar que a gente não tenha satélites meteorológicos hoje. Josélia, enquanto você conversa com a gente está exibindo algumas imagens justamente desses satélites, né? Aproveita e explica para a gente, nem explicar, né? Me dá a sua sensação, que muita gente não acredita na previsão. Vocês trabalham tanto, são tantos fatores envolvidos, e aí tem sempre alguém que fala, eu não confio na previsão, porque disse que não ia chover, caiu um pé d'água, não trouxe guarda-chuva, me molhei inteira, ou deixei de ir para a praia. Por que muda tanto em tão pouco tempo, né? Então, olha, existem erros sim, né? Existem erros. E aí, Eliane, é aquela história, né? Você pode acertar 10 vezes, né? Se você errar uma, as pessoas também só vão lembrar daquela vez que você errou, né? Mas é o seguinte, se você imaginar que a atmosfera, ela é um fluido, né? É uma massa de ar, é um fluido que está se movimentando continuamente, sem parar. Ela não para um segundo sequer. O que nós fazemos é imaginar simulações da atmosfera através dessas equações de matemática, de física, que a gente coloca nos supercomputadores, para que essas equações façam a melhor imitação possível e o mais rápido possível do que é a atmosfera real. Acontece que depois que a gente faz as contas, que as contas estão prontas, e olha, hoje essas contas demoram muito pouco tempo, algumas vezes a gente tem essas contas demorando aí para serem feitas cerca de 1 hora, 2 horas, né? É pouco tempo, mas acontece que a atmosfera já se modificou. Algumas vezes, nem esses supercomputadores conseguem perceber mudanças muito rápidas que esse fluxo de ar está tendo, né? Então, aí acaba tendo esses erros
né, assim, se é uma área de baixa pressão, uma área de alta pressão. Quando a gente fala em pressão atmosférica, por exemplo, né, definir onde, por exemplo, você tem uma área de baixa pressão em um lugar, uma área de alta pressão em outro lugar, definir onde estão atuando a baixa e a alta pressão é fundamental. Uma baixa pressão, por exemplo, ela te ajuda a formar nuvens. A baixa pressão, ela ajuda a ajuda a concentrar umidade, formar mais nuvens e, portanto, formar chuva. E já a alta pressão é o contrário. A alta pressão diminui a umidade, diminui a nebulosidade, diminui a chuva. Então, assim, se você tem um erro nesse posicionamento, você já começa a ter, né, um erro também de previsão. Acontece. E nem com supercomputadores, às vezes, a gente consegue perceber os movimentos precisos da atmosfera, porque ela está se movimentando continuamente. Então, assim, todos os dias é sempre um desafio. Agora, Eliane, vale, acho que registrar aqui, ao menos como curiosidade, porque essa história de você reclamar que a previsão não deu certo não é só coisa do Brasil não, viu? Em qualquer lugar do mundo, mesmo nos Estados Unidos ou na Europa, onde você tem aí modelos de matemática muito mais refinados, lá também erra a previsão e as pessoas também reclamam, viu? Isso aí é coisa que todo meteorologista enfrenta. Mas Josélia, pelo menos hoje aqui no Conexão ficou claro que o trabalho de vocês é intenso, é duro e é muito sério. Queria agradecer a sua participação no Conexão, Josélia. Muito obrigada, Eliane. Até uma próxima oportunidade. Um abraço. Até mais. Na próxima entrada, vamos falar sobre como a inovação tecnológica tem impactado a medicina. Atualmente é possível fazer diagnósticos por meio de aplicativos e também realizar cirurgias com a ajuda de robôs. A gente vai te mostrar como já, quando voltarmos com o Conexão Futura. Até!